Maria de Jesus, pregadora da verdade. Mais uma vez a gente estamos entrando na Bíblia para nós ler versículo. O título da palavra: Deus anunciou os planos que ele prometeu para os seus profetas. Esse vai ser o estudo da Bíblia, tá? Tá em Apocalipse, que é as 7 trombetas, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Eu estou no vizinho. Se vocês querem ver a palavra todinho, a mensagem da Bíblia que nós estamos lá trazendo todinha, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Compartilha, meus ouvintes, meus irmãos, porque o que nós estamos trazendo para a gente aprender junto à palavra de Deus, a explicação, não é por todo canto que que as pessoas trazendo as explicações da Bíblia, da mensagem que nós estamos trazendo, tá? Meus ouvintes, meus irmãos, compartilha, porque essa palavra é boa compartilhar, que é para nós aprender, tá? Para nós aprender mais, tá? Meus ouvintes, meus irmãos, vamos começar. Apocalipse capítulo 10, versículo 5. Então o anjo poderoso que estava sobre o mar e a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por, por aquele que vivia para todo sempre, que criou o céu e tudo o que nele existe, e a terra, tudo que nela existe, e o mar, e tudo que nele habita. Aqui é o anjo, tá, meus ouvintes? Foi quando o anjo veio que começou a revelar, passou essas mensagens para João, que ele estava com o pé no mar e o outro pé na terra, né? Que ele começou a jurar por tudo que existe, né? Tudo que existe, tudo que nosso Deus tinha feito, as coisas que Deus fez lá no céu, ele começou a jurar, e pelas coisas da terra, e ele começou a jurar. Por que ele estava jurando? Porque ele vinha trazer mensagem, né? Ele ia passar mensagem para João escrever, que é para ficar na Bíblia gravado, para hoje nós estamos lendo e nós estamos vendo a mensagem, né, que o anjo trouxe, né? Então vamos ler mais versículo. E ele jurava, né? Deixa eu ler aqui o 6, no caso, voltando aqui. E jurou por aquele que vivia para todo sempre, que criou, Ele jurou por aquele que vivia todo sempre. Ele jurou por nosso Deus, né? Porque ele jurou por aquele que vivia todo sempre. A gente sabe quem é que vive por todo sempre, né? Nosso Deus. Vamos ver mais versículo. que criou o céu e tudo o que nele existe, e a terra e tudo que nela existe. Ele jurou por aquele que criou o céu e por tudo que nele existe, e que criou a terra e tudo que nela existe, né? Tudo que existe no céu e na terra ele jurou. Vamos ver mais palavras. E o mar e tudo que nele habita, que não haveria mais demora. E ele jurou também pelo mar e por tudo que existe, que no mar existe, né, Que meus habita. ouvintes, meus irmãos? Então ele também jurou pelo mar e por tudo que existe no mar, que não ia haver mais demora. Vamos ver, porque o anjo está trazendo essa palavra. Mas que quando o sétimo anjo tocasse sua trombeta, então
se cumprirá o plano de Deus. Então, ele jurou que não ia haver mais demora. Quando o anjo tocasse as 7 trombetas, se cumpriria os planos de Deus. Né, meus ouvintes? Se cumpriria os planos de Deus. Vamos ver mais palavras. Continuação do versículo 7 do Apocalipse 10. O mistério que foi anunciado pelos seus servos e profetas. O mistério que foi anunciado para seus servos e os profetas. Meus ouvintes e meus irmãos, porque o anjo fala que não ia haver mais demora? Quando o anjo tocasse as 7 trombetas, o mistério que foi anunciado para os seus servos e os profetas se cumpriria, né? Se cumpria. Meus ouvintes e meus irmãos, agora eu pergunto para vocês, quem é que está trazendo, quem foi que notou Apocalipse? Quem foi que Cristo, Deus Todo-Poderoso, usou, pegou ele e levou lá no céu para ele escrever Apocalipse? Não foi João? Né? Não foi João que está escrevendo todos os Apocalipses? E esse anjo que fala que não vai demorar mais, que tudo ia se cumprir, não era ainda no tempo de João? Porque o anjo fala que não vai demorar mais, e eu pergunto para meus ouvintes, para meus irmãos e para todos que vão ver essa mensagem. Se o anjo fala não vai demorar mais, né? Não vai demorar mais, então ia se cumprir logo. E hoje estão dizendo que a tribulação é por dia de hoje. Quer dizer que Deus mandou o anjo dele ficar para João escrever, passar essa mensagem para João, que não ia demorar muito, que ia se cumprir todos os planos que Deus prometeu para os profetas e para os servos dele, não ia demorar muito. E quer dizer que hoje Deus mentiu, foi, meus ouvintes, meus irmãos? E para todos que vão ver esse vídeo, Cristo, Deus do céu, Todo-Poderoso, ele mentiu. Ele falou que não ia demorar mais e já está hoje com já está hoje passando de 2000 anos. Né? E Cristo falou que não ia demorar mais, que o plano dele, tudo que ele prometeu para os profetas e para os servos de Deus ia se cumprir, né? Ia se cumprir, não ia demorar mais. E hoje, já com 2000 anos, demorou esse tempão, né? Quer dizer que nosso Deus é mentiroso, né? Agora o homem que está pregando que vem tribulação, que vem falso Cristo, que Cristo ainda vai voltar, esses são os verdadeiros, né, meus ouvintes, meus irmãos? Agora o anjo que veio mandado por o Senhor Deus, falando que não demorava mais, que ia se cumprir todos os planos que Deus prometeu para os profetas, esse e para os seus servos, o que Cristo falou, isso aí, essa palavra aí de Deus não serve mais de nada não, né? Porque nosso Senhor Deus é um mentiroso. Se ele falou que ia se cumprir logo, que ia se cumprir, né? Que ia ser logo. Lê novamente aí para mim, para mim passar novamente para meus ouvintes, meus irmãos, que vai ver essa palavra, ficar ciente. Mas quando o 7º anjo tocasse a sua trombeta, então se cumprirá o plano de Deus. O mistério foi anunciado. Quando o anjo tocasse as 7 trombetas, se cumprirá os planos de Deus, o mistério que foi anunciado para os seus servos e seus profetas. Lê mais, por favor. É só isso. A passagem que fala que é logo. No caso eu tenho aqui no 6. Sim. E jurou por aquele que vive para todo sempre. Amém. Para sempre. Que criou os céus e a terra. Criou o céu e a terra, né? Aquele que jurou. Que criou o céu e tudo o que nele existe. E a terra
tudo que nela existe, e o mar e tudo o que nele habita, que não haveria mais demora. Que não haveria mais demora, né? O que era que o anjo estava falando para João escrever, que não ia haver mais demora, que tudo que Deus falou, passou para seus profetas, para seus profetas e para seu povo, né? Os profetas e o servo dele, o anjo estava passando para João, que não ia haver mais demora, que tudo já ia se cumprir quando o anjo tocasse as 7 trombetas, né, meus ouvintes? Porque a gente sabe que quando Cristo falou que ele vinha na terra feito ele veio, foi no toque das 7 trombetas. Deixa eu falar para meus ouvintes, meus irmãos, tudo já se cumpriu. Eu só não sei porque o povo não bota na mente que tudo já se cumpriu. Não tem fé na palavra de Deus. Lê a Bíblia, mas não tem fé nos versículos. Não tem fé na palavra de Deus que ele deixou escrito dentro da Bíblia. E hoje espero o mundo se acabar para vir um mundo de santo, para vir um mundo de espírito. Deixa eu falar para meus ouvintes, no caso desse povo que está esperando a tribulação, eles querem que Cristo acabe esse tempo, esse mundo, né? Mas deixa eu falar, se Cristo acabasse esse mundo, né? Cristo matasse todo mundo que está no planeta Terra, não deixasse ninguém vivo aqui no planeta Terra, e Cristo, nosso Senhor Deus, ele descesse com a cidade santa de lá de cima do céu, aqui para o planeta Terra aqui, e Deus botasse a cidade santa aqui, e Cristo ficasse aqui no meio de nós, ensinando para nós, esse mundo, esse povo que não acredita na palavra de Deus, que está esperando tribulação, tornaria entrar na prática do pecado. E esse mundo ascenderia de novo no pecado, voltaria novamente ser o mundo que nós vivemos hoje, todo na prática do pecado. Se o povo, se Deus fizesse isso, o que ele não vai fazer, ele já deixou o Espírito dentro de nós. Nós estamos vivendo hoje o reino da graça eterna, porque ele está no meio de nós, mas nós não vemos ele, porque a carne não pode ver o Espírito de Deus, né? Porque nós tem o espírito, mas está preso na carne. Só que vê o próprio Deus é o nosso espírito que vê o nosso Deus e ainda conversa com ele, né? Quem tem o Espírito Santo. Mas eu falo com certeza, se Deus acabasse esse mundo todinho, igual o homem espera a tribulação, viu, para acabar todinho, né? E Deus mandasse o fogo para queimar até 7 palmos abaixo, né? Para queimar 7 palmos de terra abaixo. E Deus trouxesse a cidade santa dele de novo, e fosse ficar no meio de nós aqui, nós em espírito, com o corpo incorruptível, né? No meio do nosso Deus aqui, algum ainda ia lembrar do pecado e acenderia o pecado novamente, porque quando Deus fez a nova Jerusalém aqui na terra, né, que trouxe Adão, trouxe Eva, que a gente sabe por Jardim do Éden, só era Adão e Eva, não tinha mais ninguém, só Adão e Eva. E eles ainda caíram no pecado que o mundo acendeu e tá do jeito que tá. Deus destruiu o outro mundo, Deus destruiu no tempo de Adão mais Eva, né, de Noé, né, do povo de Noé, que era um povo desobediente. Não estou falando sobre os filhos de Noé, estou falando sobre o povo do tempo de Noé. Né, que Deus mandou o dilúvio, botou 8 pessoas só dentro da arca. Quando a arca parou na terra seca, que começou a descendência de Noé, dos filhos de Noé, né? A terra tá do jeito que tá, com esse mundo desobediente, esse povo tudo pecador, né, que não acredita na Bíblia nem na palavra de Deus. Cristo veio como homem lá em Israel, para trazer palavra, para tirar a lei, que, né, que dos 10 mandamentos, que eram os 10 mandamentos que ele deu para Moisés,
O homem pegou, fez 613 lei, né? E Deus veio para tirar a lei, Deus veio para levar os profetas, que essa passagem que nós estamos falando aí, que Deus ia fazer o quê? Deus ia se cumprir, né, tudo que ele passou para os profetas que ia acontecer, né, que era o segredo de Deus para o profeta, quando tocasse a última trombeta, né. A gente sabe que quando Cristo veio, que é de Mateus 27, 51 e Mateus 52, tem lá um arrebatamento que o povo de Deus, ele ressuscitou e ele ascendeu o céu. Teve a tribulação lá dentro de Israel. Ninguém acredita que tem tribulação. Eu acho que não é para acreditar mesmo, porque chega dentro de Israel, Cristo morreu pela lei, Cristo morreu para tirar o pecado do povo. Para hoje nós estamos sem pecado nenhum. Chega lá, está o povo na prática novamente da lei e todo mundo falando que está cheio de pecado. Então Cristo não veio, Cristo esteve aqui na terra, mas ele não fez nada. Cristo não fez nada, Cristo não perdoou o pecado de ninguém. E está um povo, todo mundo socado dentro das congregações, dizendo que está cheio de pecado, tem que tomar Santa Ceia, tem que se batizar, porque está cheio de pecado. É bom que Cristo já veio, porque se Cristo viesse nas nuvens, ele ia voltar só das nuvens, ele não ia levar ninguém. Porque o sangue dele não perdoou o pecado de ninguém. Como é que ele leva o povo para o céu cheio de pecado? Não tem nem como Cristo vir nas nuvens para levar um povo que está dentro das congregações, tudo cheio de pecado, e só sabe viver se for dentro das congregações. Se não tiver um homem guiando, as pessoas não ganham salvação, não vai ganhar um reino do céu, não vai morar no céu com Cristo, porque se não tiver o homem guiando, não tiver uma casa de oração para o povo estar socado dentro, né? Não ganha salvação, porque o povo só sabe fazer as coisas se for com o homem guiando. Se não for, se não existir igreja, não existe salvação também, não. Porque se não existir igreja, não tem homem guiando ninguém, então ninguém vai se salvar. Cristo vem no planeta Terra, mas fazer o quê? Cristo vem nas nuvens fazer o quê? Se você está dentro das congregações, tudo cheio de pecado, tem que tomar Santa Ceia, tem que se batizar, tem que dar dízimo, tem que orar, ir para o monte orar. Me responda, por que Cristo vai vir nas nuvens para levar quem? Se o povo se encontra cheio de pecado, o sangue dele não teve o sangue dele não salvou ninguém. O sangue dele não teve capacidade de salvar pecado de ninguém, que o povo hoje está cheio de pecado esperando Deus. Deus sabe de tudo. Por isso que ele veio no ano 70, porque ele via que hoje não tinha ninguém para ser arrebatada para o céu, mas não. Porque se tiver algum aqui que está fazendo a vontade do Pai, quando morrer, o Espírito vai subir e ficar com Cristo, porque ele vem nas nuvens buscar um povo que está cheio de pecado dentro das congregações. Ele vai levar ninguém cheio de pecado para o céu. Se o sangue dele não foi capaz de perdoar o pecado de ninguém, que Deus morreu para nos perdoar, o sangue dele foi derramado na cruz para lavar nossos pecados, mas não lavou o pecado de ninguém. Tá, meus ouvintes? E se Deus descesse hoje com a cidade santa para estar no meio de nós, mesmo se ele tivesse essas vidas, matasse todo mundo, descesse a sepultura, né, para ressuscitar com o corpo santo igual ao corpo de Deus, no meio desse povo novamente ia fugir, ia surgir pecado novamente, porque ele fez Adão e Eva lá no jardim do Éden, surgiu o pecado, ele botou Noé na arca novamente, só com 8 pessoas com Noé surgiu o pecado, ele teve a tribulação no ano 70 lá em Israel. Vão lá! Vocês estão com o celular na mão e não buscam nada? Pelo amor de Deus, gente. Estão com o celular na mão, estão com tecnologia na mão, que tudo que quiser ver hoje através do celular, vocês buscam. Busca o Flávio Joséfo, busca o livro do Flávio Joséfo, né? Porque ele estava dentro da tribulação e ele escreveu também tudo o que aconteceu em Israel, né? E hoje o homem espera Cristo vir, espera primeiro o falso Cristo, depois espera a tribulação para Cristo vir, outros esperam que Cristo vai tirar os santos dessa terra aqui,
para poder levar para a tribulação cair, né? Para guardar o santo para a tribulação cair, sendo cadê o santo? Tudo dentro da igreja se batizando, que está cheio de pecado, comendo Santa Sé, que está cheio do pecado. Se não tiver um homem guiando esse povo que se diz pastor, esse povo não é salvo, sendo que quando Cristo veio, ele derrubou a igreja grandona, que foi a igreja que ele mandou Salomão fazer, a igreja está no chão. As 7 igrejas da Bíblia de Apocalipse está no chão, né? Várias igrejas lá dentro de Israel, né, tá no chão, e esse povo estão dentro das congregações esperando Cristo voltar para morar no céu com Cristo. Eu vou ser bem sincera, tá? O que Cristo passa para mim, eu não vou engolir, não. Eu vou ser bem sincera. Cristo já voltou, tribulação já teve, falso Cristo já teve. Tá? Aí fala também dos cafanhotos. Os cafanhotos foram soldados romanos, né? Cercando Israel e matando o povo dentro de Israel, igual matou. Né? Aí o pessoal fala, mas vai abrir o abismo e saiu fumaça, botando fogo nos alimentos do povo lá dentro de Israel. Alimento para passar 3 anos e meio queimando. Claro que tinha que subir fumaça mesmo, tinha que subir a fumaça, né? E o povo não compreende nada. Meus irmãos, às vezes me revoltam, eu me revolto. Sabe o que Cristo fez por nós? E ninguém confia na Bíblia, rasga a Bíblia, joga fora. Para que vocês querem a Bíblia na mão se vocês leem e não compreendem? Não tem fé no que vocês estão lendo. Rasga a Bíblia. Para que a Bíblia na mão de vocês que leem e não entendem? Se não tiver um homem que se diz pastor guiando, vocês não vão ser salvos, não é? Se as igrejas fecharem as portas, ninguém vai ser salvo. Não sabe orar em casa, não sabe ler Bíblia em casa, não sabe dar os alimentos pobres, não sabe dar uma roupa para quem precisa, um prato de comida para quem tem fome, não sabe visitar os pequenininhos de Cristo, só se for dentro das congregações. Minha gente, tá na hora de vocês acordar, pisando, sapateando no sangue de Cristo, né? A palavra que está na Bíblia que fala, né, que é o evangelho da graça eterna, do reino eterno de Cristo. Você lê e não acredita? Você lê tudo isso e não acredita? Cristo morreu na cruz para nos salvar e aí vocês, um bocado de vocês ainda faz pouco. Às vezes eu fico triste saber o que Cristo sofreu aqui para trazer a palavra, para nos dar a vida eterna, para perdoar nossos pecados, e os pecados continuam ainda. Só os pastores que mergulham na água e os pecados vão embora. Gente, pelo amor de Deus. Eu paro aqui, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Me perdoem aí, me desculpa aí, mas a verdade tem que ser dita. Cristo levou tapa na cara, chamaram ele de mentiroso, rasgaram a veste dele, né? E falou que ele estava o quê? Profanando, falando mentira, porque ele falava a verdade. Quantos foi morto, morde a verdade. A gente também tem que falar a verdade, nem que custa a nossa vida também. Cristo morreu por nós, porque nós não podemos falar a verdade por causa das palavras que ele trouxe, o que ele fez por nós. Eu paro aqui e fique com Deus.